Então, a gente vai dar continuidade agora, compondo a nossa mesa, né? Aí, vou chamar primeiro a Dani. Pode vir, Dani, por favor. E agora vou chamar a Totó, a tia Totó, para também compor a mesa. Infelizmente, o professor Lino não conseguiu participar por conta de ter Covid, né? Ele anunciou ontem que estava com Covid e, infelizmente, a gente não vai contar com a presença dele, mas nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui agora a partir do vídeo, né? Então, aproveitando, né, a nossa roda de conversa, a participação das meninas aqui, eu ia pedir para a Dani primeiro se apresentar, e aí depois, Dani, eu faço uma pergunta mais específica voltada a esse tipo de trabalho com o protagonismo de crianças e adolescentes, tá? Bom dia, me chamo Daniele, sou orientadora socioeducativo do CNRVB, do SPVB, da Lapa. Acho que é isso. Já vou pedir também para a tia Totó se apresentar e falar de onde vem, e aí a gente parte para as perguntas. Bom dia, meu nome é Maria Antônia, mas eu sou conhecida como a tia Totó, sou educadora socioeducativa das Perdizes e Aproxima. Muito bem, ótima, uma alegria a presença de vocês aqui. Então, eu vou perguntando para as duas e à medida que for passando, né, vocês vão falando, porque essa experiência de vocês com o protagonismo, ela é muito importante. Principalmente com o uso das ferramentas que vocês fazem e como vocês acessam os jovens, né, no trabalho que você desenvolve. Então, eu queria perguntar para as duas, assim, de uma maneira geral, diante, né, eu sei que vocês utilizam muitas ferramentas, inclusive as ferramentas existentes no mundo digital, né, a gente já utilizou esse vídeo mesmo, né, na Conferência Lúdica da Lapa, né, e também na sala onde elas realizam um atendimento que é no CNRVV, né, uma sala de espera, que é o CNRVV, o Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sete Sapiência. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, né, desse contato de vocês com crianças, adolescentes e jovens e como essa questão, né, de um trabalho presencial, né, um trabalho mais voltado à humanidade, ao bem-estar do ser humano, como, né, esse vídeo que a gente apresentou, o que diferença faz na relação com crianças e adolescentes, né, nesse contato mais próximo que vocês desenvolvem? Mais perto. A gente passou pela pandemia, né? Então tivemos aí bastante experiência com online. Lá no serviço nós tivemos que ofertar para muitos atendidos, né, para os usuários, o atendimento online. Então, nós percebemos o quanto isso dificultava a nossa proximidade com eles, o nosso relacionamento. A gente tinha dificuldade mesmo de acessá-los, né? Então, eu entrei na pandemia nesse serviço, então tudo era muito novo, tanto o educador, né, a educadora, quanto esse remoto. Então, a gente teve aí uma luta para poder conseguir ter esse vínculo com eles. E aí voltou, né, neste ano, voltamos para o presencial e nós temos percebido o quanto tem sido potente, o quanto tem sido significativo, né, esse corpo a corpo, estar junto, conseguir olhar no olho, trocar com eles, eles sentirem confiança em expressar ou relatar algo que eles estão passando, até mesmo na internet. Então a gente acredita 100% que o presencial, corpo a corpo, é algo fundamental, né? O quanto o online os colocam em risco, os colocam em situações que eles mesmos não conseguem sair delas, então estar junto tem sido bastante significante. Bom, a minha experiência nesses últimos meses, e principalmente quando a Bia esteve lá fazendo as palestras, é o seguinte, que realmente eles trouxeram uma bagagem muito grande. E, assim, de certa forma, como chegar até eles, né? E, assim, através desse trabalho da internet, por que não entrar e mostrar para eles que, se tiver um uso responsável, porque, por exemplo, todos eles andam com o celular na mão, né? Mas é interessante quando você pergunta para eles algumas coisas. Você sabe o que é a internet? Você sabe realmente usar, como usar? E, assim, na verdade, a devolutiva foi muito grande, porque a necessidade de chamar até a Bia até lá
foi porque teve uma hora que eu não sabia mais como trabalhar. E eles mesmos estavam pedindo para mim como fazer. Porque, na verdade, eu não, tipo assim, onde eu trabalho, na verdade, não podia. Eles não poderiam ter acesso na sala, mas eu optei por trabalhar, justamente para poder ter chegar um pouquinho mais perto deles, já que em 2 anos eles viram outra coisa que não seja a internet. Então eu resolvi realmente entrar dentro da internet e aí busquei, né, a Bia, na experiência que ela tem, e gente, vocês não têm noção, foi maravilhoso, nossa, não tenho nem palavras, porque eles constantemente perguntando, marcamos outra data, a Bia esteve lá respondendo as perguntas, e assim, é maravilhoso o trabalho que foi feito com eles. Então, eu acho que é muito importante para o Bia. Isso porque muitas vezes, né, o que a gente tenta trabalhar, principalmente com o jovem, é a questão da alegria de viver. Muitas vezes as pessoas pensam assim, precisa fazer um teste, precisa ver se realmente as questões com as crianças estão passando por um tipo de situação que ela está em vulnerabilidade. A gente já nota que a criança está em vulnerabilidade quando ela não apresenta esse conteúdo da alegria de viver, né? A gente olha para ela, já vê ela entristecida, não conversa, não tem interesse pelos temas trabalhados. E essa questão da gente trazer o protagonismo juvenil, ele é muito potente, né? Porque a gente dá espaço para o jovem, para ele trabalhar temas que ele pode construir materiais, entre outras situações, para o benefício do bem comum da humanidade. E é isso que eles querem fazer, né? Então a gente vê uma potência nisso, né? Quando eles estão fazendo um conteúdo em benefício do outro ser humano, acaba beneficiando a ele mesmo, né? Então você aumenta a autoestima desse jovem e ele se vê um ator principal na construção histórica. Então eu queria que vocês falassem também um pouquinho disso, assim, como que vocês veem às vezes os jovens chegando, quando eles têm contato com alguma ferramenta, como, quem sabe, a cartilha Internet com Responsa, um vídeo como esse, né, voltado ao protagonismo juvenil, entre outras ferramentas que ele pode ativamente procurar, porque ele acaba vendo no educador, como elas, né, que desenvolve esse trabalho maravilhoso, que o resultado tem a ver com a palestra que a gente dá e o material que a gente oferece, mas tem muito a ver também com o educador pronto a receber essa mensagem, pronto a, de fato, a permitir que o jovem desenvolva o protagonismo social, né, na sociedade, junto a ele mesmo e aos outros colegas. Então, eu queria que vocês também fizessem uma rodada nesse sentido. Eu acho que já é um desafio até para nós mesmos, né? Eu acho que nós também estamos o tempo inteiro com o celular na mão, né? Consumindo conteúdos que quando a gente se depara com o Instagram, por exemplo, estamos lá passando feed, quando a gente se dá conta, passamos horas ali e consumindo conteúdo que talvez não é aquilo que a gente costuma consumir mesmo. Então eu acho que já é um grande desafio para nós mesmos, né? E como transmitir, né? Como construir isso com eles, a percepção deles entenderem o quanto é bacana estar na internet, o quanto a tecnologia tem nos ajudado, mas o quanto também eles se colocam em risco, né? Então, assim, eu acho que a gente vai desenvolvendo juntos, tentando entender, como a Totó falou, se aproximar deles. Eu acho que quando a gente coloca um bloqueio de dizer não pode, é perigoso, eu acredito que distancia eles da gente, né? Dos adultos que estão ali orientando e tentando juntos construir algo. Eu acredito que quando a gente está no mesmo patamar que eles, vamos construir juntos, vamos entender juntos, acredito que eles também conseguem se desenvolver melhor nesse aspecto. Então, eu acho que o protagonismo está em não transferir o conhecimento para eles, mas trocar com eles, né? Usar o espaço para que a gente tenha uma troca saudável, né? Não só o adulto, o educador, ficar o tempo inteiro falando o que ele acha, mas o adolescente, a criança conseguir também ter esse espaço. Bom, eu vejo assim, realmente esse protagonismo que a gente tem trabalhado lá, realmente exatamente assim, nós estamos juntos, né? Então, assim, nós fazemos pesquisa juntos, porque até eu, como educadora, eu não sabia muita coisa. Lógico, eu ainda não sei. Estou buscando constantemente. Mas, assim, sempre com eles.
E é muito assim, é gratificante quando você olha para eles e eles, nossa, sério que isso acontece? Sim, isso acontece. Nossa, mas isso estava acontecendo comigo. E aí, assim, gente, através das atividades lúdicas, é impressionante como eles vão soltando. E ali, de repente, você toca num problema que já está ali escondido, né? E através dessas atividades, eles vão soltando e assim, nossa, mas isso está acontecendo comigo. E isso é muito legal, porque assim, já aconteceu até na presença da Bia, nas palestras, eles se manifestam de alguma maneira que teve um dia que a Bia estava terminando e o menino se colocou e eu falei, nossa, e ali mesmo a gente resolveu, né? E assim, na verdade a gente não resolveu tudo, porque tudo gradativamente, né? Então isso é uma sementinha que nós estamos plantando e assim, regando devagarinho, e eu tenho certeza que os frutos vão ser bons. Porque a gente nota neles, assim, quando eles descobrem, puxa vida, então assim, e outra coisa que eu achei interessante foi com os pais. Os pais também não sabiam. Porque às vezes a gente fala, nossa, né, deixa ali, tá tudo certo, mas eu notei que foi um alerta. Esse trabalho também alertou os pais. Né? Então, eu acho interessante, porque você vê, tem órgãos que você pode acessar em questão de denúncia. Muitas pessoas não sabiam. E através desse trabalho, eu vejo assim, lá com os pequenos, principalmente com os pequenos, as mães têm trazido isso pra gente. Olha, fulano está com o celular, mas já tem o aplicativo que não vai acessar outras coisas. E eu acho que isso é importante. Então é isso, o protagonismo aqui, a gente está fazendo exatamente isso também. Descobrindo sozinho, assim, juntos. E deixando com que eles caminhem. A gente abre e eles vão. E a gente está ali só para auxiliar. E muitas vezes eles partem para ação também, principalmente nesse trabalho de protagonismo que a gente desenvolve com os educadores, eles estão bem atentos, né? Abrindo alas para o jovem passar, a gente fala que ele não é responsável só por ele, mas pelo outro também. Então, às vezes, ele sabe que um amigo está passando risco e conhece como a possibilidade de tirar esse amigo do risco. Então, ele também toma a frente, né? Porque ele sabe que uma conversa no protagonismo de um jovem para o jovem, ele tira barreiras que são muito importantes de serem retiradas, né? E que a gente precisa, então, fazer esse trabalho mais próximo, de corpo a corpo, e também traz para a roda de conversa o envolvimento da criança e adolescente com os jogos, né? Os jogos estão aí, muita gente não sabe. Lógico que tem muito divertimento, a gente também não quer dizer que tudo é correr risco, né? Tem até o aplicativo do controle parental, quando o pai, né, a Totó trouxe essa questão do trabalho com os pais, o quanto que é importante a gente trazer esse alerta. Muitos pais, né, optaram por colocar essa questão do controle parental, que no celular do filho muitas vezes não tinha, né? E na reunião, né, depois de um trabalho mais aproximado, trazendo essas ferramentas que falam do protagonismo e falam da proteção, porque o que a gente nota é o seguinte, as crianças querem se proteger. Então, quando ela vê essa possibilidade de ter autonomia, ser protagonismo e navegar com segurança, o que ela faz? Ela fala, poxa, isso eu quero para mim, porque muitas vezes as pessoas não falam sobre esse assunto, né? Então, eu acho que a gente pode também abordar aqui um pouquinho falando dos jogos, né? E como eles também ficam vulneráveis voltados a isso. Eu ia pedir para a Dani e a Totó falarem um pouquinho com relação aos jogos. Recentemente eu vi uma postagem no Instagram, não vou me lembrar o nome do jogo, mas era uma mãe que estava pedindo para outras mães cuidarem de seus filhos, monitorarem mesmo, estar junto com eles quando eles consomem algum conteúdo ou eles estão ali se divertindo em um jogo. Ela tinha perdido o filho dela, ele se suicidou. Eu não me lembro de verdade, assim, eu não consigo me lembrar o nome do jogo, mas era um jogo que um adulto ficava colocando eles em desafios, né? Os jovens, eles ficavam se desafiando. E um dos desafios era que a criança colocasse uma corda e tentasse se enforcar, mas que ela não ia conseguir se enforcar. Então, qual era o limite da criança ali? E aí o menino... Desculpa? Baleia Azul? Baleia Azul. Eu não sei se era esse, porque é bem recente. Baleia Azul. E aí ele, né, foi tentar e não conseguiu. O banco saiu do pé dele e ele acabou, infelizmente,
né, sofrendo ali um suicídio, acabou causando suicídio. Então, os pais, eles não têm, às vezes eles não conseguem mensurar o tamanho da proporção do perigo. Quando a gente vê muitos, né, pais, quando as crianças nascem, as crianças têm 1 ano de idade, para a mãe ou o pai conseguir fazer uma coisa, liga a televisão, dá o celular na mão. Então a gente consegue ver crianças, bebês até, de 1 aninho, mexendo, já sabe passar o vídeo, já sabe digitar. Então assim, o quanto, né, os pais também não conseguem, eles não sabem como direcionar. Então os jogos têm sido muito perigoso para os jovens e os adolescentes. Tem crianças e adolescentes que sofrem abusos através de sites e de jogos. A Bia tem falado bastante com a gente sobre um jogo que se chama Roblox. É um jogo onde as crianças estão ali, né, sem supervisão dos pais, e os emojis, eles conseguem ter uma relação real. E aí a Bia compartilhou com a gente recentemente sobre um pai que estava ali supervisionando a filha. E, nossa, traz uma tranquilidade, né? Poxa, o pai tá junto. E o pai vira para a criança e fala, vamos namorar? Vamos fazer filhinhos. Então, assim, o quanto tá tudo muito distorcido, né? Eu acho que o mundo tá distorcido. E a tecnologia, o celular, enfim, os jogos têm trazido muitas coisas prejudiciais para o desenvolvimento, né? Além disso, a gente vê o tempo inteiro os jovens no celular, o tempo inteiro sem conseguir socializar com o entorno, com as pessoas, né? As famílias estão divididas, os jovens na escola às vezes não tem um bom rendimento porque só sabe ficar no celular o tempo inteiro. Então acho que tem sido muito prejudicial mesmo, né? E o quanto aflige a gente ao ver esses jovens o tempo inteiro na internet, no celular e sendo causados suicídios até mesmo. Então o grande desafio está aí, está lançado, né? Bom, a minha experiência com os jogos foi bastante, para mim, satisfatória, porque, assim, nós conseguimos atingir as crianças tão pequenas que eu nem imaginava, né? E aí trouxeram o Roblox, né, pra gente, que eu não conhecia. E aí, o que eu fiz? No dia que a Bia fez a palestra de manhã, ela ia voltar de tarde. Eu me passei como uma criança de 13 anos, de 12, 13 anos, me vesti igual e entrei no Roblox, né? Fiz uma avatar para mim e em menos de 15 minutos estava assim, nossa, me chamando, e eu nem sabia jogar. Peguei até 2 adolescentes que não sabiam como jogar. Quer dizer, é uma coisa muito louca que você entra dentro de uma escola e encontra várias pessoas. Eu até hoje não entendi. Bom, nesses 15 minutos que eu sei, um adulto, uma pessoa me chamou, né? E disse pra mim assim, nossa, te achei mulher bonita. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você fosse na praia, com que roupa você iria? Aí, assim, foi um dia que a Bia teve lá de manhã, de tarde. Eu mostrei até pra diretora, eu falei, eu não acredito. Aí, assim, tudo bem, saí, mas olha só que perigo. Porque as crianças de 7, 8, 9, como você disse, eu tenho um neto que tem 8 meses, no berço já tem ali um celular, para ficar vendo o desenho. Mas olha só, porque é necessário esse olhar realmente para a internet. Porque, que nem os adolescentes, realmente, eles ficam assim, às vezes eles estão em 10, 15, todos conversando através do celular. Não tem mais essa experiência de trocar, né? Então, assim, para mim, a experiência dos jogos foi realmente uma experiência que eu não vou esquecer. Porque, né, as crianças tão pequenas se manifestando, não, eu também jogo. Uma menina de 10 falou para o menino de 10 também, eu fiz sexo ontem com fulano. Aí eu perguntei para ela depois, ele veio perguntar, você sabe o que é sexo? Eu falei, por quê? Porque ela falou que fez. Aí eu falei, filha, você fez sexo com... Não, é para ter filho. Eu falei, mas como que você fez? Não, eu encontrei fulano. Entendeu que isso é uma coisa muito louca. Quer dizer, olha só que perigo que as nossas crianças estão passando. Então, para mim, a experiência com os jogos tem sido muito válida. Porque é através daí que a gente está começando a buscar, né, a chamar.
É isso mesmo. E o principal da gente estar conversando aqui, gente, trazendo esses alertas, a principal saída é navegar com segurança e fazer uma boa viagem. Não é para dizer só, olha, tem acontecido dificuldades. A gente traz as dificuldades de uma maneira pedagógica, para dizer o quanto, né, é importante a gente ficar de olho, né, ser aquela presença educativa junto com crianças e adolescentes. E aproveitando um pouco mais aqui, até para a gente fechar esse espaço e passar para um outro espaço que eu gostaria de falar da importância, né, da existência dos CCAs, da existência dos SPVVs, eu queria chamar o Felipe aqui, que também é um educador, para ele falar um pouco das experiências, porque ele aí acaba completando. Hoje a gente não teve a presença do professor Lino, mas o Felipe tem uma experiência também maravilhosa no SPVV onde ele trabalha. Eu acho que contribui bastante para somar forças aqui. Vem aqui, Felipe, por favor. Obrigada. Olá, tudo bem? Tenho essa experiência mesmo com jogos, né? Na minha própria vida, né? Mas também com as relações das crianças que chegam lá também. Grande parte chega falando que joga e fico pensando muito nessa relação social que elas têm, né? Porque a questão do jogo pega muito isso, os laços, né? Os amigos, os colegas que estão ali perto. E é interessante o quanto o mundo mudou também, né? Porque antigamente o esporte principal era futebol. E hoje em dia você vê campeonatos gigantescos. Eu costumo de falar em público. E é até interessante esse meu nervosismo, porque eu sempre estive em frente à tela, sempre estive jogando. E esses laços sociais assim, de me expressar, de comunicar, eu nunca tive tanto. Então acho que é importante também esse nervosismo, né? Porque ele faz parte, é vivo, né? E hoje que eu estou mais me abrindo um pouco mais, e eu fico pensando nas crianças também, né? Sempre na frente da tela, sempre jogando. O que eu não acho todo ruim, porque eu acho que ao mesmo tempo que é uma fuga, ao mesmo tempo tem uma conexão muito forte de amizade. Então eu acho que tem histórias incríveis que acontecem também. Eu acho que a internet é uma ferramenta boa, se for bem usada. E eu acho que também é muito importante. Lógico. Pode deixar. Vou nervoso mesmo. Tá bom. Nervoso mesmo. E lá no SPVV Butantã, a gente tem tentado tratar muito essa questão mais viva, assim, né, do corpo e tudo. Mas por uma parte mais sensível. Por exemplo, a gente começou uma hortinha lá e a gente aprende a cuidar da hortinha, de cuidar da terra, de aguar as plantas e tudo. E a gente usa a tecnologia muito como auxiliar. Às vezes a criança chega, o adolescente chega, quer escutar o som, quer ver alguma coisa na internet. Ah, quero aprender a fazer não sei o quê. Quero fazer uma maquete, quero fazer um jogo. Às vezes acontece da criança trazer, cria um jogo assim, como é que faz tudo? Então acho que a internet pode auxiliar nesse sentido também. E a gente tem trabalhado música, tem trabalhado planta, pintura, e muita conversa também, muito diálogo, né? Eu tive a experiência de tentar fazer um trabalho com ela de inteligência artificial, que tem um aplicativo, uma plataforma que você coloca alguns códigos e vai gerando uma imagem lá, né? E isso é uma coisa linear, tipo, muitas coisas, tipo planeta de fruta, planeta de verdura. Mas eu achei interessante que eu achei que as crianças iam gostar mais por ficar mais perto da tecnologia. E elas acabaram não se interessando tanto. Essa coisa de você sentar, conversar, focar na coisa ali, sabe? As coisas são muito rápidas. E também é uma influência da tecnologia também, né? Que muitas crianças chegam lá e elas não conseguem parar, respirar um pouquinho, ver o que elas vão fazer, como que elas vão fazer, e é tudo muito rápido, né? Pega um brinquedo aqui, pega o outro ali, não olha muito no olho, não tem muito esse diálogo. Então, eu acho que da minha parte é isso, né? Como fazer isso ser mais vivo, né? Mais presente. A gente passou um período pandêmico horroroso também, né? Que nem o rosto das pessoas a gente via mais, né? E era tudo pela internet, a escola pela internet, as conversas pela internet.
E não tinha muito aquela coisa da rua, né? Você tá perto. Eu acho que hoje o desafio é esse, né? A gente conseguir aproximar de novo, né? Conseguir dar mais cor, né? Pro dia a dia, pra vida, das relações. Então acho que é isso. Desculpa o nervosismo, mas foi. Foi Do jeito de hoje ótimo. vai. Não, foi ótimo. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente colocar aqui e falar dessas experiências exitosas é que existem mesmo. Muitas vezes nesse ambiente de jogo, as pessoas viram muito amigas e é uma amizade assim, mundial, né? Eu já soube de uma situação que houve um casamento, né? A partir de um problema que uma pessoa passava na internet, ela falou para os amigos, agora eu vou sair porque eu passo por um tratamento e o médico falou que eu posso ficar tanto tempo. E as pessoas que estavam no jogo também estavam passando por essa situação de dependência, falou, não, fica aqui, conta para nós quem é, aonde você está tendo essas orientações. E nessa conversa de orientação, o grupo se uniu muito, porque todo mundo precisava de ajuda, como a gente está contando aqui, não sabia onde buscar ajuda. Acabou que ali surgiu um vínculo amoroso entre duas pessoas, né? Eles passaram a se encontrar e os padrinhos foram exatamente aquele grupo de amigos que estava ali. Então teve o casamento e os padrinhos foram, né, os amigos dos jogos. Mas assim, veja como é interessante, na busca de um bem comum. Por isso que a gente pega os conteúdos da internet, o que a gente está fazendo, por exemplo, eu tenho essa página do projeto Piar em Mim Virtual, que é uma página virtual. O que eu tenho feito agora quando eu chego trabalhando o protagonismo juvenil? Porque o protagonismo juvenil, ele é aprendido, as pessoas não nascem sendo protagonistas, elas precisam de educadores como o Felipe, como a tia Totó, como a Dani, né, que abrem alas para elas passarem e poderem construir esse protagonismo, né, seja o planeta de frutas, o planeta de verduras, porque isso vai fazer uma correlação, né, do mundo real com o mundo virtual, né? Então a gente precisa somar forças nesse sentido e ver que a ferramenta bem usada, ela parte para o benefício, mas vai partir para um benefício quando todo mundo põe esse protagonismo a serviço. Então, falando da página, o que eu vi agora que é muito proveitoso, até a partir de um curso que eu fiz da Educamídia, acho que todo mundo deveria curtir essa página da Educamídia, porque eles oferecem também bastante formação para os profissionais que querem trabalhar e eles lançam oportunidades de você estar fazendo outros cursos, estar se vinculando com outras pessoas, outras escolas. Então, a vontade é que cada CCA, ou cada SPVV, ou cada escola, crie com os alunos uma página virtual. E ao invés do conteúdo ser produzido do aluno para os outros curtirem, comentarem e compartilharem, ele vai produzir junto com toda a escola e com um grupo de amigos uma página onde ele vai produzir conteúdo para o bem da humanidade. Essa é a saída que a gente tem proposto, né, como cuidado e proteção, e tem tido um resultado muito exitoso, né? Principalmente no Aproxima ali, onde a Totó trabalha, foi onde eu consegui colocar isso em prática, né? Tenho trazido exemplos com relação a isso e acho isso muito assim, proveitoso e especial. Aí aproveitando, né, que a gente tem aí, né, na plateia pessoas assim tão especiais, eu não sei que a partir do que vocês ouviram, tem alguma pergunta que gostariam de fazer para a gente poder comentar agora? Né? Porque eu queria passar agora para uma outra etapa, que é como a gente constrói essas ferramentas e o quanto que os espaços assim, institucionais também ajudam, né? Porque quando a gente desenvolve uma ferramenta como essa, né, do vídeo, ela existiu a partir de um cenário de um trabalho institucional. Então eu quero saber se quem está aí tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma questão. Eu acho que é interessante esse estreitamento, né? Acho que não só está sério no microfone que você está falando. Então, eu acho super importante o relato, né? Eu acho muito valioso, porque a gente tem que ter um estreitamento, realmente a gente tem que se aproximar, a gente tem que estar perto para saber o que eles estão acessando. Porque a gente sabe que muitos pais acabam não sabendo, pais, enfim, responsáveis, tutores das crianças e adolescentes, o conteúdo que eles acessam. Porque o silêncio de quando você está na internet, porque não faz barulho, não faz nada, então tá lá, tá quietinho, o que será que está fazendo? Então eu acho que, assim como na vida a gente fala, a criança que tem a alegria de viver, ela se expressa, então ela faz barulho, ela tem algum som, ela deixa cair coisa, enfim, ela explora, ela sai. E explorar a internet, você
se você não tiver com o seu som ligado no espaço que você está, se você tiver com seu fone, é um silêncio. Então, assim, ele está quietinho porque ele está na internet, ele está vendo um vídeo, ele está vendo TikTok, né, enfim. E o que eu penso é que a gente não está dando conta de tanto conteúdo veiculado, de estar sabendo quais são os acessos. Então, eu também acho que a gente tem que fazer um trabalho, que eu acho que também já tem, mas ele tem que ser mais potente com as famílias, com os tutores, para que eles também saibam, né, como eles gerenciam esse acesso e quando eles não conseguem dar conta disso, qual é a rede protetiva que eles podem acessar. Então, a escola, de repente, a UBS de referência para conseguir dar conta disso, porque eu fico imaginando que até o horário, né, porque você acaba entrando, a gente mesmo, você começa a se conectar, daqui a pouco quando você vai ver já foi mais de 1 hora. E aí, como é que está o acesso, que período que eles acessam, o tempo para eles de sono, o tempo para outras coisas. Então, eu acredito que a gente tem muita coisa ainda, um trabalho muito amplo pela frente, que é importantíssimo a gente já ter percebido, já ter se aproximado e estar cada vez mais perto disso, mas que a gente vai precisar que outras pessoas juntos, né, a gente possa criar realmente uma rede e pessoas que tenham esse olhar, né? Porque muitas famílias fazem isso, ele está lá quietinho, ou enfim. E eu acho também uma questão, que daí já vai para um outro ponto, mas pega a lei da Carolina Dickmann, que é a questão do corpo, então a questão dos nudes, a questão também, né, alguma coisa que, como é que isso é gerenciado, né? Então, também essa questão, eu também tenho uma grande preocupação, principalmente com os adolescentes e pré-adolescentes, né? Que a gente sabe que não tem um filtro, né? Eles não têm um filtro para poder saber se está certo, se aquilo é coerente, enfim. E aí a gente pode ter processos muito dolorosos pela frente, às vezes de uma foto que foi postada de uma maneira, enfim, dos comentários e outras coisas. Então, a minha questão é essa, eu acho que a gente vai ter que trabalhar numa rede maior para a gente poder ter parceiros de vários lugares, para que a gente possa ter um acesso consciente, com responsa, né? Mas que ele seja... você queria ter postado isso? Sim, eu quero. Então tá bom, você banca isso que você tá tudo bem. Agora, se você não banca, então não é bom você fazer isso, né? Então é isso. Acho que também era o que a gente falava antes de começar, que é essa questão da escuta, né? A gente tem que ter uma escuta, então essa aproximação. Então, eu penso um pouco o que vocês estavam falando, e eu como eu sou da educação, Pirituba Jaraguá, mas pega o território da Lapa. Então, eu estava pensando justamente nisso, né? Como é que a gente pode contar com outros agentes do protagonismo deles, né? Então, quem são essas pessoas que circulam junto com eles? Eu que agradeço. A importância do atendimento em rede, né? Algum de vocês quer fazer comentários sobre o que foi falado? Por favor. Mas é bem breve, assim. Só comentar que, por mais que as coisas sejam tão aceleradas assim, a gente não se dá conta que a internet tem 20 anos e pouquinho, né? E as coisas começam a acontecer uma atrás da outra, né? E isso mudou a vida de todo mundo, do nada, né? Então ninguém sabe lidar com isso, né? Ninguém sabe lidar com o digital, com a tecnologia. Então acho que é um desafio mesmo, né? Uma construção, é um projeto para muitos anos também, que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Mas é engraçado como as coisas mudaram assim repentinamente, é difícil também, né? Encontrar estratégias para lidar com isso. Eu acho que é interessante esse ponto de que eles têm o protagonismo deles, mas o quanto adulto, os responsáveis precisam estar alinhados também. E a pandemia, tudo muito novo, né? Um vírus que veio infelizmente para acabar com muita coisa e inclusive colocar uma família dentro de casa onde eles não sabiam se relacionar. Né? Então, assim, para o pai, para uma mãe, ter o seu adolescente dentro do quarto, mexendo no celular, seja lá o que,
tá ótimo, tá em casa, tá trancado, deve estar bem. Porque eles não sabem se relacionar. Eu acho que essa é uma realidade da maioria do brasileiro, né, das pessoas que passaram por essa pandemia e que tiveram que estar dentro de casa, todos juntos, sem sabendo se relacionar. Né? Muitos pais e muitas mães saem para trabalhar cedo, voltam super tarde, quando tá em casa não tem tempo de qualidade com os filhos, né? Tá o tempo inteiro no celular resolvendo trilhões de coisas, porque a vida acontece, né, gente? A gente sabe que o celular é uma ferramenta importantíssima pra gente. Então, assim, eu acho que a pandemia veio para alertar muito, né? E o quanto esses pais estão disponíveis também para conseguir alcançar os seus filhos a ponto de estarem alinhados juntos, né? E construindo com eles esse protagonismo, essa autonomia de mexer no que quer, mas o que está mexendo, né? Eles terem a expertise, né? A gente tem esse desafio de despertar neles, eles terem a esperteza de o que eu estou consumindo, né? Porque ali no nosso serviço nós temos o papel de orientar, estar junto, eles esclarecerem as dúvidas. Mas e a partir dali, né? Quando eles não estão naquele espaço, será que eles dão continuidade no que eles aprenderam, no que eles têm visto, ouvido falar? Então acho que o nosso maior desafio é esse, é eles mesmos conseguirem identificar ali a questão e conseguirem ir adiante. Embora a gente também tem que lembrar que eles não são adultos, e é isso, eles não conseguem saber o que está certo e o que está errado, eles confiam, né, o tempo inteiro em qualquer pessoa, de mandar nudes, né, de tirar foto de alguma parte do corpo, ou se sexualizar mesmo na internet, porque gera like, gera conteúdo, né, enfim. Então acho que o desafio é esse. É o adulto conseguir se alinhar para conseguir proteger eles também. Não, e uma coisa importante a gente falar aqui, né, da questão da presença educativa. O pai, não só como pai, aquele que tolhe, né, aquele que vai tirar a internet por conta, né, do que sabe, do que o filho está acessando online, mas ele conversar com o filho, se interessar sobre o que está acontecendo, porque é muito mais assim proveitoso esse tipo de linguagem, porque cria um companheirismo, que é o que está precisando. Muitas vezes o filho esconde do pai o que está acessando, o que está acontecendo, com medo do celular ser retirado e ele não perder o contato com os amigos, que é muito importante o contato com os amigos, né? Mesmo que seja online, ele não quer ficar solitário, ele quer ter alguém para conversar. Mas a supervisão da conversa é importante porque muitas vezes o filho vai estar conversando com quem, né, infelizmente, não vai estar tendo aquela interlocução saudável, né, que traga esse sentimento de proximidade, cuidado e proteção. Então, um link e uma situação que a gente tem que estar sempre atento com relação ao outro. É o tema da alegria de viver, notar no dia a dia o que essa criança tem manifestado e como ela vive. Isso é o principal parâmetro, né? Porque muitas vezes você não consegue lidar com todos os conteúdos, entender tudo que está acontecendo e não está com o filho o tempo todo, mas pode ter uma situação que você crie para você essa forma de olhar o outro e observando no dia a dia, poder fazer perguntas que são perguntas de proximidade, perguntas, né, que aproximem muito mais uma pessoa da outra. Eu não sei, tem mais alguma coisa voltada? Querem falar mais alguma coisa nesse sentido desse tema? Então, eu queria aproveitar, né, já que a gente está reunido, para falar dessa importância da internet e dizer que todo esse material que a gente produziu, a presença da Dani, da Totó e do Felipe aqui, tem a ver com o trabalho institucional. Porque se não existem as instituições e os serviços, né, como os SPVVs, né, que é o Serviço de Proteção às Vítimas de Violência, né, que existe em várias regiões, né, de São Paulo, aqui tem o Butantã representado e a Lapa, né, os CCAs, né, que são o Centro da Criança e do Adolescente. A gente não poderia ter produzido nem esse evento e nem o vídeo, muito menos essa interlocução, porque é no contato com o outro que a gente aprende tudo isso e a gente vê o que está faltando, quais as lacunas que a gente precisa preencher. Se não existir o outro para a gente ter contato, trocar ideia, olhar os relacionamentos, olhar os grupos, como que a gente sabe o que precisa? Não teria como, né?
E hoje em dia, com essas mudanças das políticas públicas, né, essa coisa não é um demérito, mas uma coisa que a gente tem que falar no sentido de que escolas em tempo integral é muito importante para criança e adolescente, mas a existência dos CCAs está vinculada a esse sentido da escola tempo integral, e são serviços diferentes, né? Uma questão da escola tempo integral, ela tem uma lógica e uma organização que é diferente do serviço dos CCAs, né? E muitas vezes, com a existência da escola tempo integral, acham que talvez o CCA não seja um serviço importante, né, na rede de proteção de crianças e adolescentes. É importantíssimo. Então, aproveitando esse encontro que a gente fala, né, de como a gente criou ferramenta, como a gente está conseguindo conversar, entender o que acontece nos relacionamentos, se não existir as instituições e os serviços prestados por elas, a gente não conseguiria esse grupo de criança e adolescente para a gente poder realizar esse trabalho. Dizer que a gente tem facilidade de entrar nas escolas e realizar um trabalho como esse corpo a corpo, não tem, porque, óbvio, tem toda uma organização, uma forma de funcionar, trabalham os conteúdos com os alunos, e esse trabalho é mais um trabalho corpo a corpo, num horário diferenciado da hora que a criança está na escola. Então, eu queria aproveitar, né, para a gente poder falar desse trabalho aqui também e dizer da importância, né, desses serviços da assistência social que, infelizmente, não estão sendo levados em tanta consideração, mas que precisam, né, assim, se fortalecer, unirem forças para que essa rede de proteção mais assim, efetiva em relação à proteção de crianças e adolescentes continue a existir. Então, eu queria que cada um aqui na mesa desse uma palavrinha com relação a isso também, para a gente poder ir, né, fechando a nossa conversa hoje. A política pública ela é precisa, né? Ela é necessária, muitos não têm acesso. Então, quanto está se desdobrando, a assistência tem se desdobrado o tempo inteiro para se manter, né? Tem tentado se manter. A gente tem visto aí uma grande, não sei se uma ameaça, mas a gente tem visto o cuidado que nós temos tido e tentado caminhar junto com os CCAs, né? No nosso serviço, muitas crianças frequentam o CCA e a gente sabe o quanto é importante, né? Além de ser um contraturno da escola para a criança não fique, né, o tempo inteiro na rua, sem um cuidado, a proposta do CCA, né, é ter ali a criança conseguir ter acesso, criança e adolescente ter acesso à cultura, né, à educação, à alimentação, que a gente sabe também o quanto muitos são privados. Então, assim, acho que causa um pouco de medo e inseguranças quando se fala disso, né, do que vai acontecer. A gente parece que estamos o tempo inteiro de mãos atadas, mas é importante a gente unir forças, porque de fato somos um serviço que é necessário, né? Infelizmente o SPVV não é um serviço que eu gostaria que existisse, né? Eu não gostaria que crianças e adolescentes sofressem violências para passar no SPVV, para ser acompanhados pelo SPVV, né? Assim como o CCA, crianças que são vulneráveis, crianças que o pai e a mãe precisam trabalhar e elas não têm onde ficar, né? Então passam por violências na rua, né? São o tempo inteiro expostas porque não tem cuidado. Então, quanto o CCA também serve de proteção para essas crianças. Então, é uma angústia, assim, eu tenho um sentimento de angústia por saber que temos esses riscos, né? Enfim, acho que é isso que eu consegui escrever, assim, a minha angústia é as mãos atadas, né? O que fazer a partir disso? Bom, essa notícia que a gente não sabe realmente o que vai ser no ano que vem, porque assim, o CCA ele é realmente uma proteção social, né? E que a gente trabalha as experiências culturais, esportivas, e ali você descobre coisas porque nós estamos ali para auxiliar o desenvolvimento da criança, a integração dela na sociedade, né? Com o seu protagonismo, sua autonomia também, e sem isso vai ficar uma lacuna muito grande. Porque aí escola, tudo bem, é necessário,
Mas aí a educação é necessário sim. Mas e o ser humano? O trabalhar o ser humano. Porque assim eu costumo dizer de verdade, gente, eu amo o que eu faço. É assim, é muito gratificante, porque todos os dias não são iguais na nossa vida. Mas o acordar e saber que eu estou indo para lá, que eu vou encontrar pessoas, porque é uma troca de experiência muito grande. Nós, como educadores, não sabemos tudo. Nós aprendemos todos os dias. E é uma aprendizagem muito rica. E às vezes você vai embora falando, nossa, eu com essa idade aprendi tanto hoje. Mas, agora, e o olhar para o ser humano? Né? Como vai ficar esse ser humano na sociedade, na existência? Porque, querendo ou não, eles sabem que ou de manhã ou de tarde, eles têm para onde ir. Lá, pelo menos, eles têm quem ouça, né? Quem vai dizer, olha, pensa, porque assim, na verdade, quando existe um problema, eu nunca me coloco os meus valores. Eu me coloco no lugar de quem está precisando de mim. E aí, ali, às vezes, só precisa ouvir, a pessoa só precisa ser ouvida. Ou às vezes precisa de que dê a mão e fale, olha, estou aqui. Isso é essencial para a vida. E a minha preocupação é muito grande. O que vai ser dessas crianças, desses adolescentes? A escola, 4 paredes, a pessoa está lá para ensinar, beleza, porque precisa. Mas e o ser humano? Aonde vai ficar este ser humano? Aonde ele vai se esconder? Porque tudo bem, ele vai aprender o dia inteiro, beleza, mas quem é que vai estar ali? Dizendo para ele, olha, calma, respira, estou aqui, isso é possível, você vai passar por isso, porque é necessário. Eu costumo dizer para eles que crescer dói. Eu digo para eles sempre, crescer dói. Mas, olha, eu estou aqui. E, gente, depois dessa pandemia, coisas assim que vocês não imaginam têm acontecido. E aí eu te pergunto, e depois, o ano que vem, como que vai ser? Aonde, com quem que eles vão se pegar? A quem eles vão se pegar? Porque se a gente está ali trabalhando a pessoa, o desenvolvimento da pessoa, quem é que vai trabalhar isso neles? Né? É uma preocupação muito grande. E é uma tristeza muito grande. Hoje eu olho para eles e falo, penso aqui comigo, talvez o ano que vem você não esteja mais aqui. E aí eu olho para cada um deles e falo, o que vai ser de você? Entendeu? Então, assim, porque eu trabalhar com eles, esse negócio de ser educador é muito rico, porque você trabalha com amor, com afeto. Assim, é difícil dizer, olha, ali ele é um objeto, não é. Ali é um ser humano, ali é uma pedra preciosa, bruta, que você está trabalhando. Talvez você não veja brilhar ali, mas vai brilhar lá. Porque tem essa base, essa preocupação de começar a lapidar essa pedra. E depois? E agora como é que será daqui em diante? Como que vai ser? Eles vão ficar soltos? Como vai ser? Hoje o mundo está assim, do jeito que a gente está vendo. E olha que a gente está batalhando em cima disso. Aí nós vamos remando contra a corrente. O mundo está vindo e a gente está... E a gente tem essa preocupação. E se não tiver? Aonde vai parar o ser humano? Né? Porque é muito bom estudar, se formar, mas e o ser? Né? Então, assim, eu me preocupo muito. E eu espero, estou confiante, talvez algo mude, porque é importante para nós. Né? Como educadores, gente, e como mães também, né? Que nós também somos seres humanos. E eu imagino também algumas mães como devam estar apreensivas, porque sabe que enquanto estão trabalhando, tem um lugar onde seu filho vai ser acolhido, né? Ser bem recebido, acolhido e tratado como ser humano. Mas e agora? Como que vai ser? Gente, desculpa, mas é meu desabafo. Ah, faz muito bem, era para isso mesmo que eu abri esse espaço, para a gente ter esse desabafo, ter esse momento de poder falar sobre isso, saber que nem todas as escolas estão período integral, mas mesmo assim o CCA não está se propondo a continuar a prestar esse serviço, então assim, é um momento de transição muito difícil e acho que os atendimentos ou as questões tanto escolares da existência do CCA,
elas não são concorrentes, elas são parceiras, elas são amigas. É isso que tem que ser feito, porque nem toda criança vai se encaixar ao período escolar o tempo todo, e nem toda criança também, às vezes, ficaria no CCA de uma maneira tranquila, e a escola tempo integral poderia dar esse espaço para ela também produzir um conhecimento que é o que ela pretende, né? Mas, na verdade, o que a gente está vivendo nesse tempo é que uma situação está fazendo com que a outra deixe de existir, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que conversar aqui. Eu acho que a escola tem um peso diferente também do CCA, né? O CCA, ele é mais livre, ele é mais tranquilo, né? Para criança, para adolescente, e descobrir também a potencialidade que tem, né? É um ambiente mais vivo também, né? A gente estava falando de tecnologia agora, de muito tempo na frente do computador e tudo. Aí fico pensando, né? Tira mais uma ferramenta que poderia ajudar essas crianças e adolescentes a conhecerem o mundo, né? Experimentarem o mundo, né? De forma mais viva, né? E fica mais difícil, né? Fica mais difícil, porque a gente depende dessa rede toda, né? Para fazer isso acontecer, né? Eu vejo a escola muito fechada, assim, tudo bem, ela é assim, ela tem o jeito dela, mas tudo é escola, tudo é educação, né? E às vezes é preciso essa coisa mais leve, mais aberta também, né? Para se conhecer o mundo. Então, acho que é uma ferramenta importante, né? Que vamos conhecer, né? Vamos lutar muito para isso, que não acabe, porque é fundamental. O SPV Butantã também é fundamental, muitas crianças vão lá, muitos adolescentes gostam muito. E também descobrir novas coisas para se ter no CCA também, né? Que acompanha essa nova geração também, né? E sempre se atualizando, né? E aí vai mudando, as coisas mudam. Né? Vamos torcer. Vamos torcer. É isso mesmo, é um manifesto, é uma forma da gente marcar presença, falar, trazer, né, essa memória viva de quem trabalha no SPVV, de quem trabalha no CCA, porque muitas vezes a gente é porta-voz, mas não consegue trazer essa emoção, essa importância do trabalho, como tudo acontece no dia a dia, mas a gente mesmo estando lá o dia inteiro, a gente tem como somar forças e dizer de novo, com toda certeza, que mesmo essa ferramenta que a gente criou, digital, entre outros materiais que a gente desenvolve, não existiria se não fosse esse contato genuíno com crianças, adolescentes e jovens. Eles têm muito para contar para a gente e têm muito para dizer tudo que está acontecendo. A gente se atualiza com eles e a gente precisa reforçar isso aqui como uma situação e trazer, né, mais uma ferramenta que a gente desenvolve para cuidar e proteção. Queremos disseminar esse vídeo de várias formas, transmitir para outras pessoas, para que elas passem nos vários locais. E a gente sabe o quanto que é potente, porque os jovens entendem essa linguagem. Né? Muitas vezes a linguagem só eletrônica não traz esse feedback que a gente precisa. Agora, uma linguagem em que a gente traz o eletrônico e também as vozes humanas falando com calma, com precisão, né? E trazendo da necessidade desse autocuidado e autoproteção é fundamental. Então, para a gente encerrar, vou passar agora aqui de novo na roda, né? Para todo mundo se despedir. Não sei se tem alguma ainda pergunta que alguém gostaria de falar ou se manifestar. Acho que podemos, então, fechar o evento. Então, vou pedir a Dani, né, para começar a despedida, e passa pela Totó, pelo Felipe, e a gente encerra, tá bom? Queria agradecer a Bia, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazer essa troca, né, queria me despedir de vocês, mas agradecer por esse momento, foi muito legal. Agradeço muito pelo convite, por vocês todas, e assim, foi uma troca muito grande de experiência. Muito obrigada mesmo, e assim, eu acho que é bem necessário mesmo esses eventos, assim, eu estou super amando o nosso projeto lá, e Bia, é isso, estou gostando muito, muito obrigado mesmo, e está surtindo efeito, isso que é interessante, que é muito importante, né? Então, muito obrigada, viu? Também agradecer a oportunidade, né? É um desafio que a gente vem enfrentando, então esses espaços são muito importantes, né? Eles precisam ser ocupados, a gente precisa falar, apesar do nervosismo que estava hoje, vamos embora nervoso mesmo, né? Porque a gente precisa falar, precisa brigar, né? É isso, agradecer a atenção de todos, a paciência. Obrigado. Nós aqui agradecemos, né, que o Comitê Mundo Digital das Mulheres do Brasil, apesar de eu ter essas outras interlocuções, né, eu estou no Comitê Digital Mulheres do Brasil, a gente, nesse grupo, né, Conectividade,
É uma alegria fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, a oportunidade que estão nos dando, assim, as portas abertas para a gente poder vir falar sobre isso. Quem tiver vontade de se conectar, né, com as Mulheres do Brasil, procure mesmo no Google, tem o site das Mulheres do Brasil, com todos os grupos que vocês podem participar. Venham somar forças, porque vale muito a pena. Obrigada.